E se você estivesse participando de um experimento sem saber disso? Um experimento que testa suas emoções, seus medos, seus limites. E se isso tudo já estivesse em andamento agora mesmo? A verdade é que isso já aconteceu antes, e talvez esteja acontecendo de novo. Ao longo da história, a humanidade conduziu experimentos para tentar entender o comportamento humano. Alguns foram reveladores, outros ultrapassaram todos os limites éticos. Em nome da ciência, da segurança, da estabilidade, testamos os próprios pilares da moralidade. Mas e se esses testes não tiverem acabado? O mundo moderno pode estar replicando em escala global aquilo que antes era feito apenas em laboratórios. Redes sociais, algoritmos, vigilância, manipulação da informação, tudo isso molda como vivemos, pensamos e decidimos. E o mais inquietante é que estamos entregando voluntariamente nossas emoções, preferências e medos para sistemas que aprendem com cada passo que damos. Hoje, o Codex investiga os limites desse novo experimento social. Vamos revisitar experimentos históricos que fugiram do controle, compará-los com o que está acontecendo agora e perguntar: estamos mais conscientes ou mais manipuláveis do que nunca? Para entender esse risco atual, precisamos retornar para onde tudo começou. Os primeiros testes que revelaram o lado mais obscuro do ser humano. A curiosidade sobre o comportamento humano sempre esteve presente, mas foi no século XX que os experimentos começaram a ir além dos limites esperados. Em 1961, o psicólogo Stanley Milgram quis entender até onde as pessoas obedeceriam ordens, mesmo que essas ordens causassem dor. Voluntários eram instruídos a aplicar choques elétricos em outras pessoas. A cada resposta errada, o choque aumentava, e foi observado que a maioria continuava, apenas porque alguém de jaleco mandava continuar. Poucos anos depois, em 1971, o psicólogo Philip Zimbardo transformou o porão da Universidade de Stanford em uma prisão simulada. Estudantes foram separados em guardas e prisioneiros. Em apenas 6 dias, os abusos psicológicos e físicos se tornaram tão intensos que o experimento precisou ser interrompido. Esses estudos mostraram algo perturbador. Em determinadas condições, qualquer pessoa pode ceder ao poder ou à submissão. Não era sobre monstros, era sobre o que qualquer um de nós poderia fazer ou aceitar dentro de um sistema que favorecesse o controle. Mas esses testes acabaram. Ou será que só mudaram de forma e escala? Os experimentos sociais do passado eram conduzidos em laboratórios ou ambientes controlados. Hoje, o laboratório é o mundo inteiro. E o que antes era feito por pesquisadores, agora é feito por sistemas automatizados, invisíveis, silenciosos, mas extremamente eficazes. Vamos começar pelas redes sociais. Plataformas como Facebook, TikTok, Instagram capturam todos os nossos movimentos, os cliques, curtidas, tempo de permanência, mas não apenas observam, eles testam. Algoritmos são usados para experimentar quais conteúdos nos prendem mais tempo, nos emocionam, nos irritam, nos influenciam de um modo geral. Agora vamos ver se você sabia disso. Em 2014, o Facebook conduziu secretamente um experimento com mais de 600 mil usuários, manipulando os conteúdos que apareciam em seus feeds para medir o impacto emocional. E os resultados? Emoções negativas se espalham com mais facilidade. E o pior, ninguém foi avisado que estava participando de um teste psicológico em massa. O Facebook admitiu que brincou com as nossas mentes. Não. Sim. Em 2012, durante uma semana,
O gigante das redes sociais intencionalmente colocou publicações otimistas nos feeds de alguns utilizadores e negativas noutros. Foi parte de um estudo psicológico que o Facebook fez com 2 investigadores de grandes universidades. Plataformas de vídeos curtos, como o TikTok, vão além. Elas testam formatos, filtros, trilhas e até comportamentos, usando bilhões de visualizações como base de análise. Não somos mais apenas usuários desses aplicativos. Somos dados em movimento. Agora pense no já conhecido efeito de bolha, sistemas que nos mostram apenas o que confirma nossas crenças. O algoritmo aprendeu que o que causa engajamento é a polarização. Com isso, criam-se zonas de conforto ideológicas, radicalizando opiniões e enfraquecendo o pensamento crítico. E não é apenas sobre entretenimento. O que consumimos molda nossas decisões de compra, voto e até relacionamentos. A realidade que vemos nas telas é ajustada por sistemas que nós não controlamos e mal compreendemos. Mas talvez o mais assustador seja o fato de que tudo isso é feito de forma automatizada. Os testes nunca param. Cada nova funcionalidade, cada atualização, cada botão, tudo isso se trata de um novo experimento. Mas e se o experimento não for apenas digital? E se ele estiver moldando também o mundo real à nossa volta? A expansão dos experimentos sociais digitais também revelou consequências perigosas. O controle da informação e do comportamento pode parecer invisível, mas seus efeitos são bem reais e muitas vezes devastadores. Um dos desafios mais alarmantes é o da manipulação em massa. Durante as eleições norte-americanas de 2016, o escândalo da Cambridge Analytica mostrou como dados de milhões de usuários foram usados para direcionar propaganda política personalizada. O que parecia apenas publicidade era pura engenharia comportamental. E talvez a própria democracia tenha sido colocada à prova. Além disso, há o risco da normalização da vigilância. Em nome da segurança, muitos aceitaram o monitoramento contínuo, mas quando o controle se torna regra, a liberdade passa a ser a exceção. O que dizer então de tecnologias como o reconhecimento facial, já adotado em cidades chinesas e se expandindo para outros países, inclusive aqui no Brasil? São utilizadas para vigiar cidadãos em tempo real, ou dos algoritmos que decidem quem pode ou não receber um crédito, contratar um seguro, disputar uma vaga de emprego. São baseados em critérios que ninguém entende completamente. Mesmo com boas intenções, esses sistemas carregam vieses, falhas e interesses ocultos. E o que vemos é que, em vez de reduzir desigualdades, passam cada vez mais a reforçá-las. Mas será que tudo isso poderia ter sido evitado? Ou estamos apenas colhendo os frutos de um experimento que saiu do controle? Em meio a todas essas transformações silenciosas, algo maior se revela. Não estamos apenas sendo vigiados, estamos sendo moldados. Mas diferente dos antigos experimentos científicos, o objetivo agora não é entender o comportamento humano, é controlá-lo, sempre pensando em aumentar o poder e a riqueza. Não se trata mais de observar reações, trata-se de prever decisões, induzir sentimentos e automatizar respostas. Cada like, cada rolagem, cada pausa, tudo serve a um experimento maior. Descobrir o que nos mantém conectados, consumindo e obedecendo. Mas até onde isso pode chegar? A ficção tem nos dado algumas dicas. Na série Black Mirror, futuros distópicos mostram como a busca pela ordem e pelo engajamento pode destruir a empatia, a privacidade e a liberdade. Já em outra série, o Round 6, o colapso social é escancarado. Indivíduos endividados aceitam jogos mortais por uma chance de escapar da miséria, enquanto uma elite invisível assiste impassível. A série não fala apenas sobre violência ou desespero. Fala sobre um experimento social cruel, no qual o valor da vida é definido pelo grau de submissão.
E o mais inquietante é perceber que muitos já vivem versões disfarçadas dessa lógica, trocando liberdade por promessa de estabilidade. A questão que fica para refletirmos é: quantas decisões do nosso dia a dia são realmente nossas? Ou será que já aceitamos viver em uma simulação cuidadosamente projetada? Talvez a grande virada não esteja no fim do mundo, mas na parte silenciosa do que nos torna humanos. Vivemos um tempo em que a tecnologia permite simular o céu, programar emoções e prever comportamentos. Um tempo em que a linha entre liberdade e condicionamento ficou quase invisível. Talvez o experimento tenha mesmo saído do controle. Ou talvez ele sempre tenha sido assim, apenas agora estamos começando a perceber. Mas uma coisa é certa: toda sociedade, em algum momento, precisa decidir o que não está disposta a perder. Porque o progresso sem consciência pode nos levar a um futuro em que a humanidade sobreviva, mas como prisioneira de si mesma. Se você chegou até aqui, é porque esse tema também te provocou. Então compartilhe suas reflexões nos comentários. Você acha que estamos vivendo em um experimento invisível? Ou tudo isso é apenas um curso natural da tecnologia? Inscreva-se no Codex para acompanhar outros documentários que investigam os bastidores do mundo moderno e o que pode estar por trás do que vemos todos os dias. E se quiser continuar essa jornada, clique agora no próximo vídeo que trouxe para você, porque entender o presente é o primeiro passo para se proteger do futuro. Nos vemos lá!